Bom dia a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã de comunicação do segundo Congresso Online Internacional de Educação da UFMS, do campus de Aquidauana, o CPAQ, Encontro de Saberes e Decolonização para uma refundação dos olhares sobre a infância, o currículo e a formação docente. Hoje, na nossa segunda sessão, então, no segundo dia, nós teremos o trabalho de Krishna de Lima Tenório, com Janaína Nogueira Maia Carvalho, A Criança, a Infância e Sua Atuação na Sociedade, uma análise de suas vivências. Teremos também a apresentação da pesquisa da Marla Taélia Alexandre da Silva, com Francis Marisete Nascimento Santana, Dificuldades no Processo Ensino-Aprendizagem. Um olhar para o PIBID de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Teremos também a pesquisa de Daniel Rodrigues, Alexandro da Silva Nunes, Osmar Hélio Alves Araújo, professores de didática das licenciaturas do Brasil, sob o olhar de pesquisadores iniciantes. Também teremos Maria Fernanda Klein Leite e Janaína Nogueira Maia Carvalho, com Ludicidade Teórica, uma abordagem afetiva pós-pandemia. E, por último, Talcemara Duarte Valério Rodrigues, com Francis Marisete Nascimento Santana, com aspectos contributivos da música no desenvolvimento da criança na educação infantil. Eu desejo uma boa manhã a todos e a todas, momento realmente importante na vida de cada um de nós aqui, eu como mediadora desta sala, vocês como pesquisadoras, sejam iniciantes, sejam já pesquisadoras de algum tempo, assim como as nossas orientações, ou seja, cada uma aqui com suas orientadoras, que também merecem os nossos parabéns por atuarem com todos vocês aqui. Então, eu desejo, mais uma vez, que vocês fiquem calmos, vai dar tudo certo, mas também quero trazer hoje, ontem eu falei sobre Paulo Freire, mas hoje eu quero lembrar vocês do Miguel Arroyo, que também é pesquisador, que também traz a questão da formação docente, que fala do currículo, que fala da infância, e ele disse certa vez que defender a educação é defender a vida. E nós estamos aqui para comemorar o que foi feito. O que vocês fizeram, o que vocês estudaram, o que vocês escolheram como objeto de pesquisa. Mas também para nos prepararmos para enfrentar as adversidades, os desafios, nos colocados, ou seja, postos pela realidade, pela sociedade, pelos lugares emergentes nos quais caminhamos. Então, seja a escola, seja os centros de educação infantis que vão ser os nossos lugares de trabalho. Nos recebam e tenham ali essa vivacidade que nós temos aqui na academia para permearmos e buscarmos continuar estudando e alçando voos para que a gente possa entender e estudar a educação. Então, para a apresentação da sua pesquisa, do seu estudo, A Criança, a Infância e Sua Atuação na Sociedade, uma análise de suas vivências, de Krishna de Lima Tenório e Janaína Nogueira Maia Carvalho. Krishna. Bom dia a todos. O meu nome é Krishna de Lima Tenório, sou orientando da professora Janaína Nogueira Maia Carvalho, do campus da UFMS, campus de Aquidauana. O meu trabalho é a criança, a infância e a sua atuação na sociedade, uma análise de suas vivências. O presente artigo apresenta um estudo sobre o protagonismo infantil, as interconexões a partir das concepções da sociologia da infância para retratar a criança, a infância e as suas ações na sociedade, em relação à atualidade social. Emerge de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e um diálogo com uma criança para análise de suas vivências. O aporte teórico da sociologia da infância tem a criança como ator social e protagonista de suas histórias de vida, bem como a infância como categoria geracional.
Sublinha-se que, após essa pesquisa, a evidência da criança na sociedade é emergente em situar a infância como um fenômeno que decorre de narrativas contemporâneas e das crianças em suas ações cotidianas, a pensarem por si e se posicionarem como atores sociais em uma sociedade que tem a possibilidade de agir com respeito em relação às suas ideias e acreditar que elas reproduzem cultura e são atuantes para pensarem e agirem a partir de suas vivências. Então, aqui nós temos escola, disciplina e infância. Antes do surgimento das classes sociais, o conhecimento ele era disponibilizado para todos, né? Era passado por meio da prática e diálogo. Então, falando nisso, nós podemos pensar o seguinte: desde a Idade da Pedra, onde existiam as pinturas rupestres, que era uma forma de estar ali compartilhando os conhecimentos de uma maneira que seria através do desenho, para que pudessem ir à prática. Então, essa era uma forma de diálogo e de compartilhamento de conhecimento. Temos também os sociólogos e filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, entre outros, que eles se reuniam em locais públicos para poder estarem compartilhando o seu conhecimento. Paulo Freire também tinha essa ideia de um conhecimento gratuito que seria disponibilizado para todos. A educação, pela experiência, ela é conhecida como educação difusa. E com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento das sociedades, que se tornaram mais complexas, foram se criando divisões. Então, existe uma divisão muito evidente entre o ensino para a classe dominante e a classe dominada. No início, a escola ela não era pensada para as crianças, ela era vista como uma questão, um caráter assistencialista. A partir do momento em que as mulheres ganharam novos direitos, elas deixaram de ficar em casa, cuidando de seus filhos e suas famílias, começaram a tomar o seu lugar na sociedade, a exercer os seus papéis de cidadãs. Então, elas começaram a trabalhar. Sendo assim, essas crianças precisavam precisavam estar em um lugar durante o período que essas mães estavam trabalhando. Logo, a escola ela era assistencialista, vinculada à necessidade dos adultos, e o principal objetivo era ajudar as mulheres. Sendo assim, essas escolas, elas não existia um planejamento sobre os conteúdos escolares e não era pensado o desenvolvimento cognitivo da criança. A sociedade atual, ela tem na imersão da criança e suas infâncias, né, a possibilidade de emergir sobre os aspectos tanto sociais, culturais, econômicos, políticos, mas também o de gênero e de muitas escolhas em relação ao olhar para como estão os posicionamentos do seu protagonismo. Então, assim, a infância, ela existe desde o surgimento da humanidade e ela possui uma construção histórica que ganhou diferentes significados durante o tempo, né? Porém, a compreensão da infância como uma categoria e construção social, ela ocorre a partir dos séculos 13 e 14. Carvalho nos diz que a aparição da infância ocorreu em torno dos séculos 13 e 14, mas os sinais de sua evolução tornaram-se claras e evidentes no continente europeu entre os séculos 16 e 18, no momento em que a estrutura social vigente, o mercantilismo, provocou uma alteração nos sentimentos e nas relações frente à criança. Então, foi necessário esse surgimento do mercantilismo, a idade moderna, para que a infância ganhasse novas perspectivas e a infância e as crianças tomassem essas alterações no sentimento dos adultos em relação a elas. Então, a sociologia da infância, a partir dessas mudanças, a idade moderna, todas essas questões econômicas, né, partindo do princípio do mercantilismo, que dá essa grande alteração na sociedade, uma alteração econômica, a sociologia da infância começa a ganhar novos rumos e se inicia aí um processo muito incrível na educação e para as crianças e infâncias.
Então, a sociologia da infância não vê mais a criança num viés positivista, onde essa criança ela é considerada apenas receptores vazios, elas seriam uma folha em branco que irão receber os conhecimentos de maneira passiva. Não, essa ideia ela fica para trás e o que acontece? A sociologia da infância vem priorizando as relações que as crianças estabelecem com o mundo à sua volta e como elas lidam com aquilo que é oferecido, uma perspectiva interacionista. Então, as crianças, elas são sujeitos sociais e de direitos, elas possuem a sua cultura de pares e, ao mesmo tempo, elas são atores dos processos sociais, todos os processos sociais, não apenas nas relações educativas. Todos, qualquer situação em que essa criança faça parte, esteja ali, ela é ator social desse processo. Durante muito tempo, essas crianças elas foram tratadas como adultos em miniaturas, né? Elas tinham a função ali de ajudar os seus responsáveis com as atividades do cotidiano e, assim, aprendiam apenas o necessário para a sua integração social, não passava disso. Não existia uma valorização das crianças e das infâncias. Lembrando que nós temos diversas crianças e essas crianças possuem diversas infâncias diferentes. Então, Cadê? Me perdi. Tá. O desenvolvimento da sociedade, o avanço científico e a expansão comercial, levando em consideração esses 3 pontos, eles foram muito importantes para que essas crianças ganhassem um novo olhar sobre como deveriam ser educadas e como deveriam ser tratadas em sociedade. O sistema educacional, ele está em constante processo de transformação, ele já passou por muitas mudanças, muitas positivas, outras negativas, e ambas elas contribuíram para a evolução do sistema. Porém, né, apesar de tantas modificações acontecendo, a educação ela ainda está distante da população brasileira. O PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, realizado em 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele nos apresenta uma pesquisa que mostra que apenas 15,5% das crianças de 0 a 3 anos estão frequentando as creches. Lembrando que existem documentos LDB, existe Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a BNCC, temos diversos documentos relacionados à educação, relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes, focando nas crianças, né? Que a criança tem o direito de estudar. Então, a partir desse estudo, fica evidente que essas crianças, que o alcance das crianças para a escola e uma educação com equidade, ela não existe ainda como eu posso dizer, por completo, pois apenas 15,5% das crianças de 0 a 3 anos estão frequentando as creches. E essa entrada, ela ainda é muito desigual, principalmente entre as crianças da zona urbana e da zona rural, então tem uma desigualdade muito grande entre essas crianças, entre as famílias pobres e ricas, crianças brancas, pretas ou pardas. Além dos obstáculos para essas crianças ingressarem na instituição escolar, existem os desafios em sala de aula. E os principais elementos que colaboram para isso estão relacionados ao sistema de ensino, as possibilidades de acesso, a permanência, as desigualdades sociais dos próprios estudantes e familiares. Então, assim, a rede pública ela é responsável pela maior oferta de escolaridade nessa etapa do ensino. E a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, é aonde as crianças elas estão iniciando o seu processo de socialização, elas estão conhecendo novos locais, novas pessoas, elas ganham uma diferença na sua rotina, tem uma alteração no seu cotidiano. É muito importante essa primeira etapa, que infelizmente tem esses diversos obstáculos, né, que distanciam o ensino de ser um ensino com equidade. As instituições escolares são o que temos de melhor como estrutura social para a integração da criança com a sociedade e a possibilidade de elas viverem uma infância. E a existência humana se dá a partir de um coletivo e a escola, em tempos, faz a configuração de elementos que contribuem para a atuação das crianças como atores sociais,
Dessa forma, a escola é uma construção histórica e cultural e um tempo social em relação à constituição da infância como classe de idade, ou seja, como identidade ao tempo de ir para a escola. Tal concepção de tempo se refere à relevância política e social dominante na vida das crianças. Um novo posicionamento de tempo surge com a criação de sistemas, de organizações e de uma nova organização pedagógica. Dependendo das relações que são estabelecidas nos ambientes escolares, esse protagonismo infantil ele pode ser apagado. Como eu posso dizer, o papel do adulto ele influencia muito nisso, pois é o adulto que está ali proporcionando todas essas situações. O adulto tem esse poder de poder promover para a criança uma infância onde ela vai estar desenvolvendo as suas habilidades cognitivas, motoras, ou apagando esse protagonismo que é tão importante para o desenvolvimento da criança. A maneira da criação dos filhos, as famílias e a educação escolar, elas passaram por diversas mudanças. E o conceito da criança protagonista está relacionado à criança que é autora do seu próprio desenvolvimento e tem capacidade para influenciar os que estão próximos. Então, essa criança protagonista não é apenas na escola, mas na escola, na sua casa, em todos os ambientes em que ela se faz presente. A infância tornou-se para a sociedade um lugar em que adultos opinam e crianças obedecem. Como eu disse no início, as crianças elas eram vistas como adultos em miniaturas, que ajudavam seus familiares com as atividades do cotidiano e que estavam apenas aprendendo as interações sociais, nada além disso. Elas não eram vistas como seres plenos que possuem opinião própria e que são capazes de saberem o que querem. Poucas são as vezes em que é observada como apreensão das características de formação de identidades sociais, pois aí Gomes nos diz, superada a ideia de que a infância ou as crianças se tornassem menos objetos de investigação, o que veio se evidenciando foi a necessidade de permitir e promover que as crianças tomassem o lugar de sujeitos nas investigações. Elas são protagonistas, então o papel secundário é deixado de lado e esse protagonismo vem ganhando força, onde a criança vai expor todos os seus sentimentos, as suas opiniões de maneira plena. Então, elas são consideradas enquanto atores sociais, produtores de sentido, plenos participantes das práticas sociais nas quais se encontram envolvidas. A infância como construção social pode ser entendida como a criação produzida pelas crianças de seus próprios saberes, suas memórias e lembranças, suas práticas e possibilidades de criar e recriar a realidade social na qual se encontram inseridas. Quem nos diz isso é Quinteiro. Até o fim do século XX, a infância ela não tinha um espaço próprio de estudo, as crianças elas eram ignoradas, marginalizadas, enxergadas como futuros adultos que apenas internalizavam e produziam a cultura adulta que já existia. De acordo com Friedman, a criança tem a possibilidade de viver a sua infância de maneira absoluta, explorando inúmeras experiências, conhecendo mais sobre seu corpo e sua essência, conhecendo o mundo e o ambiente em que faz parte, mesmo sem saber, ela possui uma gigantesca lista de conhecimentos e linguagem. Assim tem que ser. A infância é a fase do ser humano onde tudo começa, tanto que é da natureza genética, quanto no decorrer das relações e dos vínculos que cada pessoa estabelece com o seu entorno, os espaços de convivência, os atores com que cada um interage, cada olhar, cada gesto, cada atitude de empatia, antipatia ou indiferenças, cada estímulo, excessos ou faltas, aconchego, frieza, rejeição, afetos ou violências, objetos, imobiliários, climas, ritmos ou a falta deles, alimentação, cuidados com a higiene, culturas, músicas, costumes, investimentos, rituais, brincadeiras e valores. As crianças se distinguem uma das outras nos tempos, nos espaços, nas diversas formas de socialização, no tempo de escolarização, nos trabalhos, tipos de brincadeiras, gostos nas vestimentas, enfim, nos modos de ser e estar no mundo. Delgado e Müller nos diz isso. E isso fica muito evidente. As perspectivas que possuímos sobre a infância hoje, elas estão vinculadas a uma longa história, de todo um processo histórico e social. Então, ainda existem muitos estereótipos
estereótipos, muitos preconceitos que eles devem ser. A sociologia da infância vem quebrando esses estereótipos e mostrando que as crianças merecem, elas devem receber um novo olhar e que possam estar, como eu posso dizer, performando esse protagonismo. E é fundamental compreendermos que as crianças são seres atemporais, um conceito importante para entendermos mais sobre as crianças, sua importância e protagonismo é a cultura de pares. Quando as crianças reconhecem que têm a capacidade de produzir seu próprio mundo partilhando sem depender diretamente dos adultos, transforma-se a própria natureza dos processos de socialização. Nunca mais predomina o relacionamento assimétrico entre adultos e crianças. As crianças começam, de modo rotineiro, a socializar-se umas às outras e aportes e experiências do mundo adulto são interpretadas em função das rotinas de uma cultura de pares, de complexidade e autonomia crescente. Forçaro nos afirma isso. E as crianças possuem as suas linguagens, as crianças possuem a sua cultura de pares entre eles e elas expõem isso da sua maneira. Então é muito importante que o adulto possa valorizar isso e tentar deixar de lado o seu adultismo ali, o seu adultocentrismo, para que possa ter essa mudança em relação às crianças e à sua infância. As vozes e ações das crianças no diálogo de suas vivências. Na nossa pesquisa, nós entrevistamos uma criança de 8 anos, em que ela, a Marcela, é o seu nome fictício, e ela nos traz muito conhecimento e mostra como a cultura adulta está inserida no seu dia a dia. Para ilustrar a capacidade inerente da criança em se constituir um ser e ator social, perguntamos ao Marcelo, de 8 anos, sobre como ele se sente na sociedade em que vive. Ao que responde prontamente: me sinto normal, minha cidade é linda, porém escuto muitas pessoas falando que falta eletricidade. Essa entrevista foi feita 23 de junho de 2021. Então, fica evidente que o Marcelo se preocupa com o que os adultos falam e ele lembra da falta de eletricidade da cidade onde mora e tem-se, portanto, um posicionamento de preocupação. Uma criança de 8 anos com esse pensamento sobre a falta de eletricidade da sua cidade. Continuando na pesquisa, nós fazemos mais uma pergunta: quais as atitudes dos adultos que ele não gosta? E ele diz: parar de jogar lixo na rua, as pessoas são meio malvadas, meio egoístas. Quando eles gritam, podem chegar perto e falar, não precisa gritar, que ele quis dizer isso, né? Que não precisava gritar, que poderia chegar perto e falar com ele, porque ele se assusta com isso. Então ele diz: quando gritam comigo, me sinto nervoso e arrependido, porque tem vezes que derrubo alguma coisa e a mãe fica brava comigo. Falta paciência dos adultos com as crianças. Então aqui fica evidente que ele fica nervoso, logo ele deve receber um castigo por isso. Durante as gravações, durante a entrevista, aconteceu a situação lá em que a mãe dele ficou um pouco nervosa durante a entrevista e ele ficou assustado, assim, pediu uns minutinhos e depois voltou, mas ele já voltou diferente, né? Eu não sei o que aconteceu, mas ele voltou, assim, um pouquinho mais retraído. Então, talvez ele tenha levado ali um sermão da sua mãe. Percebe-se nessa narrativa de Marcelo o que a sociologia da infância retrata. Está indo para a finalização, né? Sim, sim. Pois há na fala de uma criança as atitudes de um adulto que tem o poder, nesse caso, de gritar e de perder a paciência com uma criança, que fica acanhada, que quando erra ou faz alguma coisa, o adulto, a sua mãe, vai reprovar. Um ponto importante a observar é jogar lixo na rua, ou seja, um exemplo que deveria vir do adulto. Quem protagoniza a situação é a criança. Finalizando a conversa com o Marcelo, né, perguntamos a ele sobre o que ele gosta de fazer, de brincar, as suas atividades preferidas, e ele narra que quer ser dono de uma empresa. Ele gosta muito da escola, se sente feliz, ama a minha família, sou feliz com ela e brincar no campinho com os amigos. O lugar que vivo não gosto muito, às vezes me sinto triste, mudaria na cidade a internet, as casas, os cabos de energia. As pessoas poluem muito, muitas queimadas, o Covid chegou e as coisas pioraram. Muita coisa mudou com a pandemia. Meu padrinho faleceu. Quando Marcelo apresenta os mais problemas da sua cidade, a tristeza está presente em sua fala. Cita a pandemia e as mudanças que ela ocasionou como um todo, inclusive a perda familiar. Ele ainda diz que
Ele quer ser dono de uma empresa. Então, assim, veja a questão de poder, se posiciona na narrativa, cita as brincadeiras, os amigos, a família, a felicidade. A marca da infância está posta. A criança assume muitas vezes um lugar que deveria ser apenas coerente com a sua idade e a construção da história, de sua história ser conforme a sua jornada. Diante desse contexto de trazer a voz de uma criança, essa pesquisa parte de uma perspectiva da cultura de pares e da reprodução interpretativa das crianças, como ilustrado anteriormente, e compreender que elas recriam suas próprias histórias, como nos propõe a sociologia da infância. Corsaro, ele pontua que o termo interpretativo compreende os aspectos inovadores da participação da criança na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam de suas culturas de pares, por meio da apropriação de informação do mundo adulto, de forma a atender aos seus interesses enquanto criança. É importante dizer que o termo reprodução significa que as crianças não apenas internalizam a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e mudança cultural. Portanto, a infância é entendida como uma construção social e a infância é uma variável de análise social. As relações sociais e culturais das crianças são ligadas de estudo em seu direito próprio. As crianças são e devem ser encaradas como ativas na construção e determinação de suas próprias vidas. Aqui ficam as minhas referências. Caso alguém tenha interesse, eu posso mandar as referências, tá? E estarei aqui para responder as questões e comentários de vocês. Agradeço a todos. E é... Muito parabéns. Pesquisa linda, uma pesquisa com criança, isso é novo na questão da academia. Dos anos 90 para cá, iniciam-se os estudos mais aparentes da sociologia da infância, e de 2000 para cá, as crianças começam a aparecer na pesquisa, assim como na sua. Então, trouxe a criança e a infância, a sociologia da infância, mas trouxe como evidência as vivências das crianças, enquanto elas pensam e agem na sociedade. E como é que a infância se deu ao longo do tempo, não é mesmo, Crisna? Apresentou sobre o protagonismo e a participação infantil e trouxe a fala do Marcelo muito bem ilustrada. Então, ao final, a gente volta para os comentários e se você tiver alguma colocação a mais para fazer, tá bom, minha querida? Parabéns mais uma vez e acredito que a sua orientadora esteja bem orgulhosa de você. Tá bom? Assim como Obrigada, prof. Obrigada, eu que sou feliz por tê-la comigo. Imagina. Então, vamos assistir agora dificuldades no processo ensino-aprendizagem, um olhar para o PIBID de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, com a investigação da Marla Taeli Alexandre da Silva e Francis Marisete Nascimento Santana. Bom dia a todos. Agora vai começar. Antes da Marla iniciar, eu quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui hoje nos assistindo as colegas, parabenizar a iniciativa de estarem aqui, quem ainda não apresentou nenhum trabalho, para poder saber como é que isso se dá, e aos familiares, que eu sei que provavelmente estão aí nos bastidores. Marla? Bom dia a todos. Eu sou a acadêmica Marla Taeli Alexandre da Silva. Vou estar apresentando a minha pesquisa, né? Dificuldades no processo ensino-aprendizagem, um olhar para o PIBID de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Minha orientadora foi a professora Francis Marisete Nascimento Santana. E de antemão eu já começo apontando para a minha problematização, né? Eu me questiono, o principal questionamento que eu tenho ao realizar minha pesquisa foi: quais os desafios encontrados no processo de ensino-aprendizagem nos aspectos da leitura e escrita numa escola estadual no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, perante os processos de alfabetização? Em 2019, eu estava como bolsista do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, e motivada pelas experiências vivenciadas nesse programa, eu pude observar algumas dificuldades dos estudantes no âmbito da leitura, escrita e interpretação mediante o processo de ensino-aprendizagem.
E esse estudo tem por finalidade destacar esses desafios encontrados no processo de ensino-aprendizagem, enfatizando também a relevância da prática pedagógica. Eu faço alguns apontamentos na minha pesquisa sobre o processo de alfabetização e letramento, né? E para isso eu trago a Magda Soares como um ponto de teórico. E minha metodologia foi abordagem qualitativa, tendo como procedimento metodológico a pesquisa empírica e bibliográfica. E como instrumento de coleta de dados, eu utilizei o questionário, que foi enviado pela plataforma do WhatsApp. O meu desenvolvimento foi, como eu disse, no começo, meu primeiro momento, eu venho destacando, né, a alfabetização, o processo de alfabetização e letramento. E, de acordo com Soares, a alfabetização é adquirir a habilidade de escrever a língua oral e ler a língua escrita, para que haja compreensão ou uso apropriado, ou seja, expressar-se adequadamente, por meio das modalidades da língua. Por outra vez, ser letrado não significa ter somente a prática da leitura e escrita, mas ir além disso, é possuir o domínio e saber fazer seu uso em práticas sociais, pois de certa forma estão associadas. É uma busca de buscar formas agradáveis e produtivas para desenvolver esse, né? Outro também, a teórica que eu trago na minha pesquisa foi Spodek e Saraccio, que foi citado em Weber e Silva, 2019. Ele destaca sobre a relação família-escola, né? O envolvimento dos pais na educação das crianças. Ele destaca assim: o envolvimento dos pais na educação das crianças tem uma justificativa pedagógica e moral, bem como legal. Quando os pais iniciam uma parceria com a escola, o trabalho com as crianças podem ir além da sala de aula e as aprendizagens na escola e em casa possam ser complementares mutuamente. Nas minhas observações na escola, essa relação, ela existia. A família e a escola, eles viviam uma parceria completamente vinculados. A professora e a família, a professora buscava sempre recorrer à família, e a família sempre buscava recorrer à professora, para que ambos pudessem fazer com que as crianças alcançassem, né, as dificuldades e pudessem, como eu posso dizer, pudessem ir para esse desenvolvimento, que seria o processo de ensino-aprendizagem. Outro ponto também que eu venho destacar no meu artigo é sobre a ação docente. E, para isso, eu trago o Rios, um teórico de 2015, que ele vem falar sobre, destacando a aprendizagem significativa, né? A relação entre o processo de ensino-aprendizagem e conhecimento, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos. Ele fala assim que a ação docente, ela torna-se isolada em sala de aula, restringindo a prática pedagógica do professor e constantemente busca pela reprodução do conhecimento. O ensino é mecânico. O aluno precisa ler e decorar e repetir o que lhe é transmitido. É importante observar que esse pensamento fragmentado da ação docente repassa todos os níveis da educação, desde a educação básica até o ensino superior. Os discentes, nesse contexto, não são formados para produzirem conhecimento. Outro ponto também destacado, que muitas vezes a gente tem que buscar a qualidade do ensino, né? Querer repassar um ensino de qualidade para os alunos, um ensino que efetiva a aprendizagem significativa. E tanto, devido a isso, um dos desafios encontrados devido a essas observações encontradas no PIBID, em 2019, a Secretaria Estadual de Educação, a SED, juntamente com a Coordenadoria Regional de Educação Região, o CREA de Aquidauana, desenvolveu o Programa Alfabetização Orientações Didáticas. Esse programa, ele propõe o acompanhamento e intervenção no trabalho pedagógico do primeiro ao terceiro ano, e visa garantir que a maioria dos estudantes avancem no processo de alfabetização, ampliando as possibilidades de interferência
de 2 a 3 dias na semana, direcionando o olhar dos educadores para as necessidades específicas dos educandos, por meio de uma prática reflexiva, na qual a leitura, escrita e oralidade estão presentes. Desculpa. Ou seja, devido ao fato de não existir uma reprovação do primeiro ano e do segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, os professores viram, né, com base nos dados, que muitos alunos eles avançavam com dificuldade por não ter atingido as competências e habilidades do primeiro ano estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E durante esse período de julho a novembro, todas as quartas-feiras eram realizadas, né, e desenvolvidas pela professora regente e pela bolsista do PEBID, que no caso sou eu, essas orientações. O que seriam essas orientações? A professora, ela buscava repassar orientações autodidatas, que seriam aquelas imagens que eles escreveriam os nomes e sem consultar a professora. Seria uma avaliação, mas era mais buscada para eles buscarem a resposta. É ditado como um ditado mudo também. Diante disso, na medida que as competências eram atingidas, né, o grau de complexidade das atividades elas eram aumentadas. A turma era dividida em 3 grupos. Marla? Oi, Marla? Oi, professora. Acho que fechou aqui. Pode voltar, querida. Fica calma, respira, não tem problema. Pode voltar a sua apresentação. Você tem tempo ainda, tá? Tá bom. Desculpa, pessoal. Onde que eu estava? Ah, tá. A sala era dividida em 3 níveis. O nível 1, que seria o nível básico, o nível 2, que seria o nível médio, e o nível 3, que seria o nível que as crianças já estavam alcançando as competências necessárias, né, que eram dispostas pelo programa. Durante o período... meus resultados. A proposta, orientações didáticas, alfabetização, ela contribuiu tanto no desenvolvimento de aquisição da leitura e escrita, quanto no processo de ensino-aprendizagem da turma. Mediante as atividades realizadas na turma, a professora sempre buscava, se ela passava uma atividade e, ao avaliar, via que aqueles alunos estavam tendo dificuldades mais na escrita ortográfica ou na relação de SS, de LH, ela sempre buscava retornar para que, assim, essa aprendizagem ela fosse alcançada e as habilidades fossem também alcançadas. Dessa maneira, destaca-se que a proposta abriu novos horizontes quanto à prática pedagógica, incluindo a leitura, escrita e oralidade, bem como despertou nos alunos o interesse em aprender. Assim, observamos que os alunos, para realizar as orientações, não mediam esforços, haja vista que se envolviam na organização dos grupos em sala, por exemplo. Eles nunca, assim, mediante a sala, as minhas observações, eu nunca vi nenhuma reclamação quanto a isso. Porque tanto a relação da família, quanto a escola e quanto a professora, eles buscaram sempre recorrer a esses novos horizontes, eles buscavam alcançar novos caminhos, para que essas dificuldades elas fossem sanadas e as competências e habilidades fossem alcançadas. Logo, notamos que eles ficavam focados na atividade, além de que almejavam a realização individual, priorizando alcançar as habilidades e competências as quais, no decorrer desse programa, foram consideradas fundamentais para a alfabetização. Minhas considerações finais. Entendemos que o processo de alfabetização frequentemente é conduzido por algumas dificuldades, das quais podem contribuir tanto para o sucesso como para o fracasso do aluno.
conforme o julgamento do professor. Quando as análises acerca da proposta de alfabetização, orientações didáticas, presenciamos de fato que sua contribuição no desenvolvimento da alfabetização dos alunos foi efetiva, uma vez que tais dificuldades foram vistas como estímulo pela professora. Logo, os estudantes alcançaram as habilidades e competências necessárias, resultando em uma aprovação total da turma. Portanto, aderir-se a novos projetos ou a programas educacionais, manter um relacionamento frequente com a família e ter o apoio da equipe pedagógica pode ser considerado como um meio de suprir melhorias acerca do aprendizado da criança. Como eu disse, no começo de julho, que foi o começo da proposta, existia um grau de alunos que não estavam alcançando essas habilidades. Eles não tinham a leitura em si, eles liam o básico, só palavras, só sílabas, e alunos que tinham essas dificuldades na escrita. Não copiavam, não tinham interesse em participar das aulas. No decorrer do caminho, a professora começou a se questionar, né? Falou assim, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Porque eu preciso que meus alunos, eu quero, né? Ela coloca essa palavra, eu quero que meus alunos, eles avancem, só que eu não quero que eles avancem tendo dificuldades ainda do primeiro e do segundo ano. Então, para que essas habilidades, elas fossem alcançadas, esse programa, ele supriu essas dificuldades e recorreu que toda a turma, nenhum aluno ficou reprovado. A turma teve 100% de aprovação e a gente vê nessa pesquisa que aderir a novos caminhos, a projetos, a programas, às vezes, podem sim ser considerados uma forma de suprir esses desafios, né? De avançar, porque uma prática pedagógica fragmentada, onde o professor apenas se questiona e se coloca apenas em um ensino que está acostumado a vivenciar, às vezes não é o necessário para aquele aluno. Se colocar, conhecer o seu aluno é necessário, ver caminhos diferentes é necessário. E é isso que eu venho posicionando na minha pesquisa, colocando em prática. Essas são minhas referências. E no final eu trago uma frase de Jean Piaget, que diz assim: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Eu agradeço a todos e termino minha apresentação aqui. Você ainda tem 1 minuto. Já pensou? Obrigada, professora. Ai, Marla, olha, eu quero te dar os parabéns, parabenizar a você e a sua orientadora, porque tem um ponto marcante na sua pesquisa que eu fiquei assim imensamente feliz, mas vou fazer os comentários que eu gosto de fazer, eu acho que são importantes, porque você traz a questão dos desafios no processo, e esse processo se dá na sua pesquisa, e é isso mesmo, a questão da alfabetização, ou seja, ele é um processo, mas você traz o PIBID. Você traz o PIBID como ponto específico da sua investigação. Lembrou Magda Soares e outros pesquisadores que você buscou ali salientar e elucidar e ilustrar, mas uma questão é a ação docente. Então, essa foi a minha assim, felicidade em você trazer a ação docente, mas você não trouxe uma ação docente culpabilizando o professor, culpabilizando a sua prática, muito pelo contrário. Você sublinha isso como uma questão de que ela se envolve, você traz a família também como participante. Então, isso faz com que, por exemplo, outras pesquisas ou outras pessoas que queiram trazer também nas suas próximas investigações o PIBID ou esse olhar de um programa, como você traz, seja importante. Então, ela se torna uma referência a partir daí, de outras pessoas olharem para a sua pesquisa, por isso que não pode ficar engavetada, como eu disse, né?
E essa prática docente, nós vamos ver em alguns outros estudos, assim, o professor precisa, o professor deve, o professor tem, aquela exigência como se nós fôssemos salvadores aí de uma situação que precisa criar essas situações. Né? E você traz isso muito bem, você elenca isso muito bem. E uma prática pedagógica coerente é uma prática pedagógica com esses instrumentos, com esses elementos. E aí, na sua aparente ali, você traz isso como um ponto. Olha, os projetos são importantes, os programas são importantes. E cita esse da rede estadual como um procedimento didático para que esses desafios da ação docente em relação ao processo ensino-aprendizagem seja aí uma das formas com que a criança possa aprender a ler de forma prazerosa, né? de ler. E trouxe Piaget, porque ele registrou isso, que essa aprendizagem, ela inicia-se num processo com a criança já no primeiro, segundo ano, ou seja, com 7 anos de idade. Nós vamos encontrar muitas pesquisas de Piaget dizendo isso. E a frase que você traz é criar novas pessoas, né, para não culpabilizar essa questão da geração. Então, muito bem, parabéns, gostei muito, tá bom? Não deixa guardadinho isso não, tá bom? Propaga, vamos pensar aí para os próximos PIBidianos, ouvir a sua pesquisa, eu penso que isso seja importante, relevante, e a academia precisa desses novos olhares, tá bom? Parabéns. Vamos ficar até o final para que a gente possa trazer mais diálogos aí na nossa sessão. Obrigada, professora. Então, dando continuidade, eu chamo Daniel Rodrigues, Alexandre ou Alexandre, vou descobrir agora, da Silva Nunes, Osmar Hélio Alves Araújo, com professores de didática das licenciaturas do Brasil, sob o olhar de pesquisadores iniciantes. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, eu irei dar início à minha apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Daniel Rodrigues, sou da Universidade Federal da Paraíba, do curso de licenciatura em matemática. Vocês devem estar pensando assim, nossa, do outro lado do Brasil. Mas se a pandemia nos trouxe algo de bom, foi essa possibilidade de interação com pessoas de outros lugares, né? Então, eu vim apresentar o artigo Professores de Didática da Licenciatura do Brasil sob o olhar de pesquisadores iniciantes, que tem como autores eu, Daniel Rodrigues, Alessandro da Silva Nunes e como orientador o professor doutor Osmar Hélio Alves Araújo. Para introduzir nosso artigo, temos que a presente investigação se situa no campo da formação inicial de professores no Brasil, mais especificamente no âmbito do ensino de didática em cursos de licenciatura. Nesta pesquisa, o foco foi o ensino de didática na sua dimensão disciplinar dos cursos de formação de professores. No tocante aos professores formadores, estiveram na mira desta pesquisa os professores formadores da disciplina de didática. As questões norteadoras deste estudo foi: quem são os professores da disciplina de didática dos cursos de licenciatura no Brasil e qual o papel dos professores de didática no contexto do ensino de didática nas licenciaturas. Com essas questões expostas, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se investigar o ensino de didática e do trabalho profissional do professor de didática e suas implicações na formação inicial de professores. Com isso, a pesquisa teve por objetivo apresentar um estado do conhecimento a partir do banco de teses e dissertações da CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a respeito dos professores da disciplina de didática, no contexto da licenciatura no Brasil e suas práticas pedagógicas, assim como também conhecer os professores de didática das licenciaturas, a fim de descobrir quem são, o que pensam e dizem acerca da didática, e qual o papel deles visando o ensino da disciplina de didática. E, por fim, debater acerca da didática, visando investigar suas dimensões e a significância delas para os professores da disciplina em questão. É preciso salientar também que foi uma pesquisa documental. Como método de pesquisa, realizamos um inventário
a partir do catálogo de teses e dissertações da CAPES, com foco no ensino de didática e nas licenciaturas. Como método de filtragem, para que obtivéssemos apenas os materiais satisfatórios para o nosso estudo, realizamos um processo baseado em 4 etapas. Primeiro, acesso digital, excluindo os trabalhos que não estavam disponíveis online nas bibliotecas depositárias. Segundo, análise de título, procurando excluir os trabalhos que não tinham ensino de didática como objeto central. Terceiro, análise do resumo, procurando excluir os trabalhos que apenas mencionavam a figura do professor da disciplina de didática. E quarto, análise transversal do material por completo, buscando obter apenas os trabalhos que dedicavam espaço no texto para discutir as responsabilidades, seus saberes e preocupações, etc. Os resultados e discussões. Como considerações principais, temos que os professores de didática, tendo como uma ciência e não como uma disciplina, não podem se limitar a ensinar métodos e técnicas de como ensinar. Eles devem, portanto, procurar investigar as circunstâncias do ensino, para que possam formar seus alunos para as situações que lhes forem impostas. Essa ideia condiz com a concepção de Isabel Alarcón, que é uma grande pesquisadora no campo da didática. Ela diz que dificilmente se pode ensinar alguém a ensinar. Pode-se e deve criar condições para que alguém aprenda a ser professor. Ou seja, não é ensinar o aluno como ser um professor. É formá-lo para que ele tenha autonomia intelectual para saber agir de acordo com as situações que lhe forem impostas, de acordo com as suas próprias convicções. E a segunda consideração foi: os professores formadores servem de espelhos para seus formandos. Logo, esses professores, principalmente os de didática, devem atuar com a consciência de que suas práticas irão interferir diretamente nas práticas de seus alunos. Isso vai de acordo com o pensamento de Tardif, que é um grande pesquisador na área da educação. Ele diz que o aluno começa a se formar professor desde os primeiros contatos com um professor. Essa interação também contribui para formar essa identidade docente. Ou seja, isto é, cada professor que passa pela nossa vida nos ajuda a nos formar como professores. A partir do estudo, podemos concluir que os professores que ensinam didática são, na sua maioria, professores com muitos anos de experiência, mas que possuem a filosofia de que, para além das experiências, para ser um professor formador, se faz necessário um comprometimento constante com a sua prática, buscando refletir sobre a mesma, sempre com o propósito de melhorá-la. Isso vai de acordo até com a concepção do meu orientador, que ele prega muito que a formação deve agir de acordo com a prática, a reflexão e a reflexão sobre a prática. Percebe-se também que os professores de didática têm seus alunos como sendo os protagonistas da formação. Logo, ao professor de didática cabe a responsabilidade de orientar e coordenar o estudo, para que os próprios alunos construam suas práticas docentes. Aqui estão as referências. É preciso constatar que aqui estão presentes apenas as teses que foram analisadas na pesquisa documental. Obrigado a todos. Para aqueles que tiverem interesse de acompanhar nossos trabalhos, do nosso grupo de pesquisa de práticas, estudos e pesquisa de formação docente, é só seguir a página do La Conexão, que é a página do nosso grupo de pesquisa, que também está presente no Instagram. Obrigado a todos. Muito bem, Daniel, parabéns. Eu fiz questão que esse trabalho ficasse na minha sala de sessão para poder ouvir essa investigação, para poder olhar melhor para a sua escrita. Parabéns ao seu orientador.
Parabéns ao outro colega também. Eu sou professora de didática nos cursos de licenciatura aqui, no nosso campus. Você veio lá da Paraíba nos trazer, então, a sua pesquisa. Fiquei muito feliz. Do outro lado, né, vamos dizer assim, do nosso lugar aqui, que é o Centro-Oeste, e você traz sobre formação nos cursos de licenciaturas e do quanto a didática ela é importante, não como uma disciplina como você pontua, mas como ciência, que é o que eu acredito também, e você faz essa análise por meio das teses e dissertações do Banco da CAPES, então, assim, conhecer os professores, saber a questão do debate que está tendo ali sobre a didática. Gostei muito quando vocês colocam da realização de um inventário, né? Você traz isso, que a sua pesquisa faz uma coleta, uma coletânea desses olhares, mas traz o nome inventário, por meio de uma investigação, então, nestes lugares que tem esse depositário. E o interessante é como vocês também pensam a questão do conceito de ensinar, porque quando a gente tem características do que é o ensino, ou seja, o conceito de ensinar, sempre se ensina algo a alguém e nem sempre tudo que se ensina se aprende. Então, essa é uma importância de olhar para a didática nessa construção da nossa identidade, e a sua pesquisa traz isso, quando você diz assim, nessa formação de professores, há uma necessidade, ou se começa a ser professor, quando se tem contato com outros professores, né? Então, é importante demais a sua pesquisa, porque tem essa coleta, tem esse material, e também desse professor reflexivo, né? Dessa formação ser reflexiva, de como orientar, de como coordenar, de como se leva isso para as questões depois, antes, durante, né? Assim como Paulo Freire nos traz, em constante evolução, em constante jornada. Então, parabéns, fique por aí, e no final a gente volta a comentar, tá bom? Dando continuidade, nós temos agora a apresentação de Maria Fernanda Klein Leite e Janaína Nogueira Maia Carvalho, Ludicidade Teórica, uma abordagem afetiva pós-pandemia. Bom dia a todos. Vou abrir aqui a apresentação. Está aparecendo? Está. Bom dia a todos. Eu sou a acadêmica Maria Fernanda, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana. A minha orientadora é a professora Janaína Nogueira Maia Carvalho. Estarei apresentando a temática Ludicidade Teórica, uma abordagem afetiva pós-pandemia. O objetivo deste artigo é refletir como o professor ele pode realizar em sala de aula com as crianças, nesse período pós-pandemia, o processo de alfabetização com momentos lúdicos na prática. A pesquisa foi realizada de forma bibliográfica, a partir de observações levantadas no período de estágio. E neste estágio foi encontrada as dificuldades de aprendizagens, e segundo os estudos de Weiss, ele traz essas dificuldades de aprendizagens em 3 áreas: o cognitivo, o pedagógico e o afetivo social. E a proposta deste artigo é trazer como a ludicidade e a afetividade ela pode contribuir nesse processo de alfabetização nesse período pós-pandemia. O fazer lúdico, ele nos proporciona uma maior ampliação de possibilidades de novas aprendizagens. Então, o professor ele pode modificar as suas metodologias que interajam com a realidade do aluno, facilitando assim a sua aprendizagem através dos jogos e brincadeiras. E com esses jogos e brincadeiras, nós amenizamos as situações de estresses, tristeza e desânimos, garantindo assim um momento acolhedor entre o professor e o aluno. Com a afetividade,
na relação docente-criança, ela é essencial para um bom desempenho escolar, integrando-se assim o docente e a criança e também a criança e a criança. Maynard, ele contribui imensamente no trabalho, trazendo a afetividade como um ambiente fraterno para as crianças, assim existindo reflexões, uma aproximação da aprendizagem no clima favorável de boas relações. Então, para Maynard, nessa afetividade, o ensinar ele se torna prazeroso, tendo assim um bom desempenho escolar para a criança. Propõe-se assim pensar, então é possível criar uma metodologia eficaz que realmente estabelece esse processo de alfabetização no período pós-pandemia e que diminua os impactos causados por ela? Sim, é possível abrirmos novos horizontes em sala de aula, sempre acreditando que as crianças elas são capazes de aprender e desenvolver qualquer atividade proposto pela professora e, por meio de um olhar sensível, despertar o lúdico entre os jogos e as brincadeiras de uma forma afetiva. Aqui são algumas referências que eu trouxe no trabalho. O Weiss, ele traz a psicopedagogia clínica, uma abordagem diagnóstica, e Maynard, que ele traz também a autoestima como um ponto de partida de extrema importância, que a criança, quando ela tem essa autoestima, ela consegue desenvolver as atividades e as suas ações. E aqui, por fim, eu deixo uma frase de Vygotsky, que eu achei muito importante também, que se encaixou no meu trabalho, e também se encaixou em todo esse contexto, e ele diz assim, que a aprendizagem, ela não é apenas um processo cognitivo, ela é também afetivo. Então, o meu trabalho é esse, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. É um trabalho muito importante, que se encaixa neste momento de pandemia, e que nós possamos, nós acadêmicos e futuros professores, conseguir colocar em prática o lúdico, os jogos e brincadeiras de uma maneira afetiva. Agradeço a todos que estiveram aqui na apresentação. Muito obrigada, professora, e esse é o meu trabalho. Um trabalho lindo, como diz ela mesma, um trabalho também muito importante, emergente, necessário, vamos dizer assim. E eu sou testemunha desse título, principalmente, né, Maria Fernanda? Nós nos debruçamos nele, nos perguntamos várias vezes, mudamos o título por conta dessa ludicidade teórica. E nós fizemos questão de deixar isso, ela não apresentou tudo nos slides, claro, mas ela vem elencando essa ludicidade teórica, ela traz outros teóricos para falar dessa ludicidade de uma abordagem, como ela terminou, afetiva. Então, essa aprendizagem, esse vínculo docente, dessas reflexões sobre esse atual momento vivido por nós, é sim, realmente, como nós dissemos ontem, um trabalho para se pesquisar daqui a uns anos, voltar no tempo para a pesquisa e olhar como é que as pessoas, nesses 2 anos pandêmicos, se desenvolveram, processaram a questão da alfabetização, como é que as crianças estudaram, e como foi a volta dessas crianças para a escola. Tanto o professor, como ela traz, o docente, quanto a família, como outros trabalhos apresentaram, desse momento, dessa reflexão, ou seja, é possível uma metodologia, como pergunta a Fernanda para nós, né? É possível? Sim, é possível, mas desde que também esse olhar docente possa ter, por meio dessa afetividade, uma ludicidade na jornada do aprender. Ou seja, a criança aprende quando joga, aprende quando brinca, aprende de várias formas, né? Você traz Maynard, mas também você traz Vallon, que é um dos grandes pesquisadores na questão da afetividade, e ele vai nos dizer justamente isso com o Vygotsky, que não é só uma brincadeira, é uma forma de aprender. E, muito importante aqui, ficou para nós a questão do docente, desde o primeiro trabalho, seja da Krishna, que veio trazendo uma questão da criança na experiência vivida com o adulto, que papel essa criança ocupa na sociedade, quanto na pesquisa da Marla, quanto na pesquisa também
das questões do trabalho de didática do Daniel, quando ele se expôs, e também da sua, que vem trazendo a afetividade como Está fazendo tudo? um ponto a se olhar nos planejamentos, principalmente dessa volta. Está fazendo as duas? Então, parabéns, Maria Fernanda. Eu espero que a sua orientadora tenha gostado da sua apresentação. Eu acredito que sim. Então, parabéns a vocês. Obrigada, professora. E esse artigo de outros artigos, como nós já conversamos, né? Tem uma parte importante aí do papel docente para que a gente possa escrever mais um pouquinho. Né? Então, obrigada, professora. Para se tiver alguma pergunta, a gente possa responder. Tá bom. Mas ele tem já. Bom, então, dando continuidade, já finalizando a nossa manhã, eu convido a Talcemara, Valério Rodrigues e Francis Marisete Nascimento Santana para nos brindar, então, ou seja, para finalizar as nossas apresentações com aspectos contributivos da música no desenvolvimento da criança na educação infantil. Tudo bem, Talce? Olá, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento muito importante em minha vida. Tá aparecendo aí, professora? Ainda não, Talce. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro, para depois você falar, porque senão você se emociona antes e não apresenta o trabalho. Tá. Igual a Maria Fernanda te ensinou. Tá, vamos lá. Eu abri, coloquei aqui, compartilhar. E agora? Nada? Tá indo. Isso, pode começar. Só tirar o ocultar, tá vendo ali? Para a gente ver isso. Pronto. Isso. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento importante na minha vida. E eu sou a Talcemara Duarte Valério Rodrigues, cursando o 8º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A minha orientadora é a professora doutora Francis Marisete do Nascimento. Partindo do pressuposto de que as melodias... deixa eu voltar lá. O título do meu trabalho é Aspectos Contributivos da Música no Desenvolvimento da Criança na Educação Infantil. Partindo do pressuposto de que as melodias rítmicas e a criação de personagens musicais embarcam na personalidade da criança, percebemos que a interseção de elementos melódicos compõe tanto a trajetória acadêmica quanto a religiosa. A partir de relatos de experiências vivenciadas pelas autoras deste escrito e por intermédio da personagem Rita, criada por nós, vimos as narrativas e canções infantis como propiciadoras de um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. O aporte teórico é composto por estudiosos como Jean Dott, 2001, Becker, 1989, além de abordar documentos oficiais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte, 2001. Trata-se de uma pesquisa-ação elaborada e fundamentada na trajetória da experiência profissional e religiosa das autoras. Introdução. A música na vida do ser humano é tão importante quanto real e concreta. É um elemento que auxilia no bem-estar das pessoas, possibilitando altas habilidades de reflexão. No contexto escolar, ela tem por finalidade ampliar e facilitar a aprendizagem do educando, pois ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e reflexiva. O objetivo desse estudo é desvelar uma abordagem sobre a influência da música nos processos de desenvolvimento da criança, partindo dos aspectos socioemocional, cognitivo
e motor na infância. Os diferentes contextos e possibilidades da música na vida da criança. Contexto histórico da música, música e dança e expressão musical, impacto da música na vida da criança, música e dança em diferentes contextos, formação da criança. Aqui nesses diferentes contextos, eu quero só acrescentar uma situação que desde quando eu comecei a faculdade, eu já tinha escolhido esse tema devido a eu participar do estágio remunerado daqui da cidade, e é onde eu tive muitas experiências com educação infantil, e é onde eu vi que ajuda muito a música, a dança, a expressão musical na educação infantil. Muito, muito relevante na vida das crianças. Fundamentação teórica. É interessante observar a grande influência que a música exerce sobre a criança. É por isso que os jogos ritmados, próprios dos primeiros anos de vida, devem ser trabalhados e incentivados na escola. O adulto caberá compreender em que medida a música constitui uma possibilidade expressiva privilegiada para a criança, uma vez que atinge diretamente sua sensibilidade afetiva e sensorial. Jean Dott, 2001, página 20. A criança, aos 4 meses de vida, responde à música com movimentos repetitivos, balanceamentos corporais ou agitação de membros, não correspondendo propriamente à música, pois trata-se única e simplesmente de ritmos próprios. Estes movimentos não estão ligados à música essencial, mas sim ao fato deles começarem a caberem quando a música começa e quando ela acaba. A partir dessa posição que eu coloquei aqui, que me trouxe mais ainda o contexto e, a vivência que eu tive com as crianças, que eu vi essa importância da música no cotidiano das crianças. Procedimentos metodológicos. A pesquisa apresentada possui abordagem bibliográfica fundamentada numa perspectiva positivista de conhecimento, que busca estudar a música e os fenômenos humanos e sociais no Instituto de analisar a influência da música na infância. Neste contexto, a função de um trabalho bibliográfico é pesquisar autores, obras, artigos e periódicos que possuem contribuir para a construção de um trabalho de qualidade, considerando técnicas e métodos específicos para sua execução. E esses são uns resultados e discussões que, através da minha pesquisa da música, a importância da dança, da música na vida da criança, eu comecei a participar desde o começo da faculdade, fomos chamados para apresentar nas escolas, participei da cortina da leitura, onde eu tenho essa boneca Rita aí, que faz parte do meu Ministério Infantil, que é onde eu vi que também, para a criança, no Ministério Infantil, na escola, eu levei muitas apresentações. Então, nesse decorrer dos 4 anos da minha faculdade, eu me envolvi tanto na música, na dança, que eu quis fazer a minha pesquisa sobre isso, para levar a criança, levar os professores, futuros professores, que tão importante é essa participação das crianças na música, na dança. Eu participei, a gente sempre fomos convidados, as participações que teve na faculdade também, cada projeto que tinha, nós estávamos participando, essas são as minhas colegas de faculdade que apresentaram comigo em muitos momentos. A imagem 2 é na igreja, que eu tenho essa boneca, ela foi criada através do Ministério Infantil, através da apóstola, para a gente levar a criança à alegria, e essa boneca ela foi construída através do Ministério Infantil, e é onde eu pude participar com elas também no decorrer da minha faculdade. As considerações finais. Durante o período de pesquisa e de seu desenvolvimento, foi possível observar que a música possui um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem e em outros espaços de interação social, uma vez que a melodia possibilita a criança vivenciar novas experiências de corpo e de movimento dentro dos seus espaços. Este trabalho nos permitiu vivenciar algumas ações pedagógicas que contribuíram para sua realização, a partir das vivências direcionadas pelo relato de experiência. Ao recorrer a uma boneca de pano, percebeu-se como as práticas musicais podem extrapolar as lindas imaginárias, invadindo aos seus espaços e possibilitando momentos criativos e expressivos, contribuindo e valorizando o processo de aprendizagem. Essas considerações finais também relatam um pouco mais da minha vida e música e dança com a boneca de pano, a Rita. Aqui eu coloco uma mensagem final, que a vida é como a música.
deve ser composta de ouvido por sentimento, por instinto, não pelas regras. Essas são as minhas referências e aqui eu agradeço. Meu muito obrigada. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, tá vendo? E é isso, a criança fala, a criança emerge, a criança é melodia. Parabéns, Tal, tão nervosa que estava, tinha que iniciar cantando, não é? Verdade, eu falei com a professora Francis, né, que se fosse presencial eu ia levar a boneca, dançar, fazer uma apresentação, tudo, mas o momento foi esse e nós temos que aceitar. Justamente. Então, você traz contributivos, ou seja, contribuições musicais para a aprendizagem da criança na educação infantil. Acho que isso ficou muito específico na sua fala. Eu quero conhecer a Rita, eu não conheço. Então, você tem aí uma incumbência de me mostrar a Rita. Pode deixar. A Rita é um personagem, e você fez, você sabe o que você fez? Tá, se você traz isso na sua fala, mas eu não vi na questão da metodologia. Você faz uma pesquisação. O que é uma pesquisação? Quando a pessoa que está escrevendo, ou que é a pesquisadora, traz a sua prática para a academia, ou seja, para um relato de um artigo, um capítulo de um livro, ou até mesmo uma dissertação no mestrado, uma tese de doutoramento. Ou seja, uma prática sua para uma escrita, ou seja, uma pesquisação. E o que eu, assim, apontei também, não só como a criação da Rita, mas a questão das vivências, né? Você relata isso com muita propriedade, porque você vive isso. É a música como processo fundamental para a criança aprender, e lembra as questões das múltiplas linguagens. Você não traz nestas palavras, mas todo o processo em que a gente cria momentos prazerosos ou momentos com elementos, estratégias, eu sempre falo muito isso para vocês, são as múltiplas linguagens, ou seja, uma contação de história, um canto de leitura, com objetos, e você recorre à música para essa situação, tá? Então, parabéns a você e a sua orientadora pela escolha. Eu acredito que isso seja recorrente a todos os outros trabalhos. Então, você, mais uma vez, obrigada à presença das pessoas na nossa sala. Mais de 50 pessoas passaram por aqui para assistir vocês. Recorrente dizer também da importância dos trabalhos que vocês apresentaram. Veja que a imersão dos estudos, aquilo que vocês passam durante o tempo na faculdade, é importante vocês fazerem vários registros durante esse tempo, e como você colocou, eu escolhi desde o início. Outros podem ter pontuado, assim, de dizer, olha, eu descobri o meu objeto de estudo numa disciplina tal, como a questão dos estágios, como foi a Maria Fernanda, a questão do PIBID em observação, a questão da crise de ser pibidiana num projeto de pesquisa da sociologia da infância, assim como o Daniel trouxe, né, por pertencer às licenciaturas na matemática ali, enfim. Muito feliz com a presença de vocês. Sabe que isso é tão importante porque vocês valorizam o trabalho das colegas, vocês assistem com carinho e conseguem depois contar sobre as apresentações, sabe? Eu acho isso tão válido porque as pessoas, elas se dedicaram. Parabéns a vocês, parabéns às orientadoras, aos orientadores, parabéns à presença de vocês aqui na sala, no congresso. Como disse, como eu trouxe do Miguel Arroio, que defender a educação é defender a vida. E vocês não fizeram isso por acaso, né? É sempre uma escuta, é sempre um lugar de fala, é sempre algo que a gente costuma buscar nas nossas pesquisas. Então, parabéns mais uma vez, tá bom?